Boa tarde a todos e todas. Estamos aqui para as nossas próximas aulas do nosso curso de Física Matemática Avançada. Continuamos explorando aqui as maravilhas da transformada de Fourier. A mais importante ferramenta de um físico ou de um matemático aplicado, pessoal. Ela é sensacional. Nós vamos ver mais aplicações da transformada de Fourier a equações diferenciais parciais hoje. Vamos resolver uma equação de onda e uma equação de Laplace. E outros temas também, nós vamos ver um pouco mais sobre convolução num sentido mais abstrato, mais teórico. Nós vamos ver como a transformada de Fourier serve para descrever ou estudarmos funções de correlação. E a importância disso para um físico é absolutamente essencial, porque, grosso modo falando, um experimento em física mede funções de correlação entre grandezas físicas. Vamos ver o que são funções de correlação. E melhor, mais do que medir funções de correlação, você mede o espectro de uma função de correlação. Você faz medidas que vão ter interferências, fases no mundo de Fourier. Tá? Então, embora a transformada de Fourier pareça uma ferramenta completamente teórica, ela é absolutamente essencial na interpretação de experimentos em física. Bom, então vamos lá. Continuamos aqui com nossas aplicações a EDOs e EDPs no primeiro momento. Vamos resolver, pessoal, uma equação de onda unidimensional. Tá? Pessoal, eu vou colocar aqui inicialmente um problema que não é o que a gente vai resolver. Vocês vão ver por quê. Tá? Talvez a mais simples formulação de um problema com uma equação de onda que a gente possa imaginar, talvez seja essa aqui. Ó. Vamos ver o que nós temos. Está um pouco carregado aqui, mas acho que vai ficar claro. Aqui está a nossa equação de onda, derivada segunda no tempo de uma certa grandeza, é proporcional com uma constante positiva ao seu laplaciano, no caso, em uma dimensão, na reta uxx, derivada segunda. Quem é a função u que nós queremos descobrir? É uma função u de xt, que é o deslocamento transversal, vertical de uma onda, certo? Que teria um estado de equilíbrio puramente horizontal, mas para pequenas perturbações, certo? Essa nossa corda vai oscilar na vertical. Então, o U de x é um deslocamento transversal ao vertical na posição x, no instante t. Tá? Mas por que a gente fala transversal? Porque pulsos, pessoal, viajariam no sentido da corda. Pulsos têm velocidades longitudinais. Só que nós precisamos distinguir a velocidade do pulso da velocidade de cada elemento de massa da nossa corda, que é puramente vertical. O pulso se propaga horizontalmente. Tá? Então, eu destaco isso aqui, que nós temos U de xt como sendo o deslocamento de um elemento de massa da minha corda na posição x no instante t. Só que a velocidade vertical em y aqui, ó, pus até claramente aqui como um vetor, tem a direção do vetor y chapéu e vai ter como módulo derivada parcial de U em relação ao tempo. Em relação ao tempo, mas isso aqui é um dy dt, pessoal. Esse meu U podia ter chamado de y, certo? E isso tem que ser distinguido do vetor v, que poderia ser uma velocidade de deslocamento de um pulso com um certo formato nessa corda. Tá? Então, este v é o que aparece aqui. Então, não confundam a velocidade de propagação dos pulsos longitudinais na corda com a velocidade de cada elemento de massa da corda. Ótimo. Só que há infinitas funções U de xt que satisfazem uma equação da onda. Uma equação da onda sozinha não diz nada. Nós precisamos dar mais condições se buscarmos uma única solução. Que exista uma solução que seja única. Então, pessoal, pela natureza matemática do problema, uma equação de onda, no caso unidimensional, exige tipicamente duas condições iniciais. Uma delas é um perfil inicial da nossa corda. Notem que a gente faz aqui um instante zero, temos uma função induzida apenas de x, então f de x é o formato inicial da nossa corda. Só que isso não é suficiente para nos gerar uma solução única. Nós precisamos dizer também qual é a velocidade, como esse vy que eu chamei aqui, ó, para cada ponto da nossa corda. Você pode imaginar que o perfil, o formato está congelado, mas você pode bater verticalmente na sua corda com um tipo de pente ajustável para você dar vetores de velocidade. Claro que não podem ser completamente arbitrários, tá?
mas você poderia impor um perfil inicial de velocidade. De certa forma, a gente imagina que é meio arbitrário aqui, certo? Bom, se for completamente arbitrário, pode ser que a gente não tenha uma função duas vezes diferenciável no espaço ou no tempo, mas nem que a gente interprete a solução no sentido de distribuições, a gente ganha muita liberdade para dizer quem é esse perfil inicial de velocidades. Pessoal, notem, é um perfil no espaço. Em cada ponto da minha corda, cada elemento de massa com abscissa x, vai ter uma velocidade que vai ser positiva ou negativa, e isso depende de x, embora a velocidade seja em y. Então, o que a gente faz? A gente toma a derivada parcial do nosso deslocamento transversal em relação ao tempo. Isso é um VY, como vocês estão vendo, só que é um VY para cada x. Então, temos aqui uma g de x, dando o nosso perfil inicial de velocidades. Bom? Pessoal, isso é suficiente para a gente ter uma solução? Tá quase lá. Se a gente não falasse mais nada, talvez a gente pudesse dizer, mas o que acontece no infinito? Tipicamente, a formulação mais simples, a gente não tem infinito. Normalmente, a gente trabalha, o primeiro caso que a gente estuda de equação de onda é quando a gente tem extremidades presas. Em qualquer instante, as extremidades de x igual a zero e de x igual a L, que seria o comprimento total da nossa corda, estão fixadas e vão permanecer sempre no zero na vertical. Tá? Extremidades presas. Esse é um problema que a gente resolve tradicionalmente por séries de Fourier, tá bom? No caso, vai dar uma série de senos de Fourier se eu tiver exatamente essas condições aqui. Tá? Esse é um problema que imagino que todos vocês já tenham resolvido algumas vezes na vida e tenham variado essas brincadeiras aqui. Bom? Então, condições de contorno, tipicamente quando você prende cordas ou deixa extremidades soltas, mas você vê um pulso, você vê a corda, né? A onda localizada no espaço vai levar a séries de Fourier. Nós vamos abrir mão dessas condições de contorno aqui, tá? Por quê? Porque a transformada de Fourier gosta do menos infinito e do mais infinito. Embora ela possa ser aplicada a problemas em domínios finitos também, tá? Aí você vai reproduzir a série de Fourier. Mas aqui eu não vou querer reproduzir, tá? Então, eu afirmo aqui, com as condições de contorno dadas, esse problema admite uma única solução obtenível por séries de Fourier. Só que eu destaco que a transformada de Fourier é capaz de revelar alguns aspectos das soluções, mesmo sem aquela definição das condições de contorno. Vejamos. Pessoal, a gente já viu isso aqui na equação de calor do final da aula passada. Tipicamente, nós vamos ter uma função de duas variáveis e nós vamos realizar uma transformada de Fourier em apenas uma das variáveis. Em qual das variáveis? Depende do problema. Tá? Aqui, como na aula passada, nós temos uma variável espacial, uma variável temporal, e nós vamos aplicar a transformada de Fourier na variável espacial. A temporal vai ficar mantida. Então, nós vamos sair de um U de xt e no mundo de Fourier teremos um U tio de kt. E isso é definido como uma transformada de Fourier com nossas convenções usuais, só que transformando apenas a variável x no mundo original para a variável de Fourier k. T serve como um parâmetro, tá bom? Talvez eu pudesse ter colocado um índice xzinho nessa Fourier aqui. Eu coloco isso aqui embaixo. Olha só o que a gente vai fazer. Temos a nossa equação de onda original, aplicamos Fourier na variável x em ambos os lados. Ora, t fica como um parâmetro, tenho U tio de kt, derivo duas vezes em relação ao tempo, isso vai me dar U tio tt, segunda derivada temporal desta função aqui. Pessoal, a Fourier em x e o del t, para a derivada parcial em relação ao tempo, mesmo que duas vezes, elas comutam, tá bom? Então, aqui a gente vai ter segunda derivada temporal do nosso deslocamento transversal transformado. Eu dependo agora de k e não mais de x. Essa foi a transformada de Fourier no lado esquerdo. No lado direito, constante v quadrado fica paradinha, só que transformada da derivada segunda é a segunda potência de menos ik vezes a nossa transformada. Nós vimos isso, propriedade de transformada da derivada de uma função. O resultado é menos o quadrado de kv vezes a função transformada. Pessoal, olha só, temos uma função cuja segunda derivada em relação ao tempo
é igual a uma constante negativa, constante no tempo, depende de K, mas em relação ao tempo é uma constante negativa vezes a própria função. Pessoal, isso é uma equação de oscilador harmônico. Apesar disso aqui depender em K, em relação à variável T, estaríamos pensando em K como um parâmetro aqui agora, essa é a equação de um oscilador harmônico. Então, nós temos certeza, embora algumas pessoas que vejam isso pela primeira vez possam estranhar, mas nós temos certeza que a nossa solução admite um dos dois formatos possíveis. Na verdade, admite ambos. Nós vamos ter uma função de K, que é uma constante no tempo. Pensa como sendo uma constante vezes cosseno, mais uma outra constante no tempo vezes seno. E nós temos condições de descobrir quem são essas constantes. Eu já estou colocando esse resultado aqui, pessoal, imaginando que a gente fez isso. Em vários problemas de física básica, nós temos A cosseno mais B seno. Aí a gente vai explorar quem é a condição inicial e quem é a velocidade inicial. Isso faz com que a gente possa descobrir quem são as duas constantes. Aqui no caso, pessoal, essas constantes dependem das transformadas de Fourier do perfil inicial da onda e do perfil inicial de velocidade da onda. Essa é uma forma possível. Agora, é completamente equivalente, ao invés de nós termos usado seno e cosseno de KVT, notem que KV, pessoal, faz o papel de ômega, a frequência natural desse oscilador, certo? Isso aqui seria um ômega T. Um ômega que não teria nada a ver com Fourier aqui no caso, tá? Bom, até teria, mas... Ok, vamos lá. Notem que a gente poderia ter também constantes em K vezes as exponenciais complexas. Aqui vocês teriam todo o motivo do mundo para perguntar, professor, tá bom, eu entendi que é uma constante no tempo vezes uma exponencial complexa, mais outra constante no tempo, portanto, pode depender de K, vezes a outra exponencial complexa, mas por que você está colocando um tiozinho? Eu não podia colocar um A de K e um B de K? Pessoal, são funções no mundo K, e eu vou ter interesse em achar quem são as funções no mundo original que as têm como transformadas. Então, como são funções de K e eu vou querer achar as funções no mundo original que a elas correspondem, eu já vou dizer que elas são transformadas de grandezas dadas. Tá bom? Ó, para quem achou muito estranho eu ter colocado estas constantes no tempo, que são funções de K para o cosseno e no seno, testa assim, pessoal. Joga T igual a 0. Seno morreu. Cosseno dá 1, F tilde K. Será que o tilde K0 realmente deveria ser F tilde K? Será que isso deveria acontecer? Claro que sim. Pule isso aqui um pouquinho, ó. Deixa eu passar para a próxima página. Porque nós tínhamos o perfil inicial da nossa onda, aplica a transformada de Fourier em X, ó. É verdade, o tilde K0 é F tilde K. Então, nós poderíamos realmente ter achado que essa constante no tempo aqui, uma função de K, é F tilde K. Você joga o zero e é isso que vai ser exigido. E se você tomasse um del T dessa expressão aqui, e depois jogasse o T igual a 0, você iria ter informações, você veria, você sabe que o perfil inicial de velocidades nos leva a o tio T, derivada parcial no tempo de K, é G tilde K. Aí você teria a condição de achar a outra constante no tempo, mas que depende de K aqui, e ela dependeria do G de K dessa forma. Esse KV, pessoal, é porque quando você deriva, tomba um KV, tá? Antes de você impor essa condição. Vocês conhecem esse tipo de cálculo, pessoal? Não é terrível imaginar como que eu posso ter achado essas constantes aqui de cosseno e seno, certo? Ajustar condições iniciais de um oscilador harmônico. Aí você vai dizer, professor, mas por que você colocou as duas formas? Fica só com uma delas. Ou fica com cosseno e seno, ou fica com as exponenciais complexas. Eu sei que elas são equivalentes. Sim, pessoal, mas ó, se vocês abrirem esse cosseno como soma de exponenciais complexas, né, mais e menos sobre 2, e o seno como diferença de exponenciais complexas por 2i, primeiro, dá para provar isso aqui, você acha quem são esse A e esse B.
Vocês vão ver que essas formas exponenciais complexas, elas são muito legais, muito boas para a inversão que eu vou querer fazer. Bom? Então, desculpa se eu não fui tão direto. No mundo de Fourier, temos uma equação de oscilador harmônico. Equação de oscilador harmônico, nós sabemos resolver. Trata K como um parâmetro, é como se tivéssemos uma EDO em T. Ajustamos condições iniciais, temos duas formas possíveis. O ajuste das condições iniciais vem das transformadas de Fourier dos nossos perfil inicial da corda e perfil inicial de velocidades na corda. Tá bom? Então, nossa solução tem essa cara aqui, e esse A-til e esse B-til viriam da F e da G, via suas transformadas. Tá tudo lá. Vamos fazer a inversão? Vocês vão ver agora que a inversão realmente fica mais elegante usando as exponenciais complexas, e não o seno e o cosseno. Ora, o U de xt, que é o que eu desejo desde o começo, é a inversa de Fourier da transformada U-til. Pessoal, isso aqui é uma inversão de Fourier em x, certo? T vai passar a se comportar como um parâmetro. Usemos a definição. 1 sobre raiz de 2π, integral no mundo de Fourier, e a menos ikx na minha convenção, vezes uma certa função de k. Só que essa função de k é a soma de A-til exponencial positiva com B-til exponencial negativa. Então, eu já vou dizer que a minha integral da soma é soma dessas duas integrais, como vocês estão vendo aqui, ó. Inversão de Fourier na primeira parcela da minha transformada, inversão de Fourier na segunda. Inversão de Fourier é linear, como é a ida. Tudo bem, pessoal? Pessoal, olha só por que esse formato de solução aqui é legal. Porque esse cara combina bem com esse núcleo de Fourier da minha inversão. Vamos reescrever essa primeira integral aqui, ó. Eu vou descer para a gente olhar só para ela. Esquece essa aqui do B. E a menos IK. Aqui tem E a menos IK também? Tem. E a menos IK menos VT. Eu vou ter X menos VT. Olha só. Esta linha aqui, juntando as duas exponenciais, vira isto. E se nós fizermos a mesma coisa com a segunda integral, a que envolve B-til, nós chegaremos a esta expressão aqui, em que aparece o termo x mais VT. X mais VT. Pessoal, olha para a cara disso. Agora a gente tem uma única exponencial complexa. Tá bom? O resultado disso aqui, pessoal, notem que o K é a variável de Fourier, mas faz o papel de uma variável muda de integração aqui. Eu sei que se eu tiver uma função no mundo K, que é a transformada de alguém, se eu realizar essa operação, eu vou achar essa função, no caso A, com que parâmetro? No parâmetro que acompanha menos IK. Se eu tivesse E a menos IKx, seria A de x. Mas eu não tenho x, eu tenho x menos VT. Então, eu inverto a função A-til e acho A, que é a função que teria como transformada A. Só que ela não será uma A de x. Eu teria que jogar dentro dela x menos VT. A mesma coisa ocorre com B. Eu acho a função B, só que ela não será uma B de x, porque não é mais x quem acompanha menos IK. É x mais VT. Então, imaginando que eu pudesse achar as funções A e B, cujas transformadas são, respectivamente, A-til e B-til, eu vou ter essas soluções e vou mudar o argumento delas para eu ter ondas propagantes no sentido positivo, x, e ondas contrapropagantes. É a solução de D'Alembert. Pessoal, e não tem nada de surreal a gente imaginar que a gente tem A-til e B-til para serem invertidas, porque como vocês viram no final da página anterior, A-til e B-til têm formas dadas muito claramente pelas transformadas de F e G. Eu imagino que eu tenho os perfis iniciais de formato da onda e de velocidade da onda, F e G, sei calcular as suas transformadas, imagino, sei fazer essa combinação aqui, tenho certas funções A-til e B-til. Seriam essas funções que eu inverteria. Mas o que é qualitativamente interessante aqui, que eu quero mostrar,
embora eu não precisasse de transformada de Fourier para isso, que a solução de D'Alembert é uma solução da equação de onda. Em geral. Pessoal, isso vale mesmo no contexto de domínio finito, das séries de Fourier, tá bom? Tem como reorganizar os senos que aparecem na série de Fourier para fazer aparecerem termos propagantes e contrapropagantes. Toda solução de onda tem uma solução do tipo D'Alembert, tá bom? Às vezes o formato da sua solução não deixa isso explícito, mas isso sempre é possível. Então, olha só que elegância. A gente não falou nada sobre quem é a F, quem é a G. Deixamos aberta a possibilidade de termos condições de contorno num domínio finito ou não. Não exigimos nenhum comportamento no menos infinito, no mais infinito. Mas nós chegamos numa solução formal para o nosso problema. Bom? Isso é mais bonito do que pode parecer num primeiro momento. Vamos agora a uma outra EDP. Pessoal, são as equações clássicas, né? Vimos na aula passada a equação de calor ou difusão. Agora vimos uma equação de onda. São os dois processos dinâmicos básicos da física, certo? Difusão, onda, propagação de ondas. E agora vamos ter um modelo de equilíbrio, tá bom? Modelo de equilíbrio é dado por equação de Laplace. Então, a gente vai resolver um problema aqui, pessoal, bidimensional, não em todo o R2, mas no semiplano superior do R2, porque eu vou imaginar que no eixo X eu vou colocar uma certa condição, ou um perfil de temperaturas dados, se eu quiser resolver um problema de equilíbrio térmico, de uma chapa condutora de calor semi-infinita. Ou se eu quiser resolver um problema de eletrostática, eu vou atribuir um potencial eletrostático dado, arbitrário, no eixo X, y igual a zero, vou dar um potencial eletrostático arbitrário e quero ver qual é o potencial eletrostático em outros pontos do meu semiplano superior, tá bom? Então, uma condição de equilíbrio, eletrostático, equilíbrio, então é potencial eletrostático ou distribuição de temperatura assintótica no tempo para um semiplano. Problema tradicional que aparece em vários livros-texto, certo? Então, temos aqui a equação de Laplace, Laplaciano igual a zero. Nota que a gente não tem tempo aqui agora, em contraste com as duas EDPs dos dois exemplos anteriores, tá bom? Nós vamos especificar uma condição de fronteira, que é quando y for igual a zero, vamos imaginar que temos uma certa prescrição para a nossa temperatura em y igual a zero, na reta y igual a zero, ou de potencial eletrostático. Vou investigar o problema para qualquer x, mas somente para y positivos, tá? E vou exigir, aqui é uma condição para que a minha solução seja bem comportada, que o módulo da minha solução não exploda quando eu estiver alcançando y cada vez mais altos no meu semiplano. Pessoal, quando a gente põe assim uma condição, uma função dada na fronteira de um domínio que tem fronteira, a gente diz que a gente tem um problema de Dirichlet. Não sei se essa é a pronúncia correta, tá, pessoal? Acho que Johann Gustav Dirichlet, se eu não me engano, era alemão. Eu vou falar Dirichlet. Tá? A gente vai exigir uma solução limitada. Então, agora o que a gente faz? Pessoal, poderia bater uma dúvida aqui agora, porque nos dois casos anteriores em que a gente interpretava t como tempo, a gente viu que a gente realizava a transformada de Fourier em x, no espaço. Agora eu tenho duas coordenadas espaciais, x e y. Pessoal, mas nós temos uma assimetria completa nelas. A gente vê que x não tem nenhuma restrição, enquanto y tem. Pessoal, vai ser conveniente a gente fazer a transformada de Fourier em x novamente, tá? Até porque a gente tem uma f de x aqui, cuja transformada vai aparecer no problema. Não seria produtivo transformarmos em y. Então, agora nota que nós vamos ter um útil de ky, e não mais t, que vem da transformada de Fourier usual de u de xy, a solução que nós buscamos. Já destaco aqui o que vai acontecer com a condição de contorno. Vamos aplicar uma transformada de Fourier na condição de contorno. Teremos o tilde k zero, quando y igual a zero, sendo a transformada de Fourier da função dada. Vamos usar isso. Temos nossa equação de Laplace. Aplicamos Fourier em x. Fourier em x derivada segunda. Segunda potência de menos ik vezes a transformada em ky. Essa derivada parcial aqui em y, pessoal, ela vai virar
né, na U, ela vai ser derivada parcial em Y na util, como acontecia no tempo, nos dois exemplos anteriores. Temos essa expressão aqui se igualando a zero. Pessoal, isso aqui não é oscilador harmônico, em contraste com o problema anterior. Lá no problema anterior, nós tínhamos a segunda derivada de uma função, mais algo positivo vezes a mesma função, dando zero. Lá era mais algo positivo, agora é mais algo negativo. Então, se lá tinham aparecido exponenciais complexas, aqui quem aparecem são exponenciais reais. Verifiquem, isso aqui é probleminha. Se você tratar agora K como um parâmetro, é uma equação, é uma EDO de segunda ordem em Y. Vocês vão ver que as soluções aqui não são exponenciais complexas, são exponenciais reais. E a KY, E a menos KY. Pessoal, C1 e C2, nós integramos em Y, né? Elas são funções de K, tá? Eu escrevi aqui C1 e C2 só para ficar um pouquinho mais curto, mas é um C1 de K e um C2 de K, que foi tratado como um parâmetro na integração daqui para cá. Olha o que a gente vai fazer aqui, vamos perceber. A gente tinha dito que a gente ia querer uma solução limitada, que não explodisse para y muito altos. Vamos ver o que acontece. O parâmetro K, pessoal, ele pode ser positivo ou negativo. Se o K for positivo, esse termo aqui explodirá para y positivo. Positivo, positivo, muito grande, exponencial de algo muito grande, vai para infinito. Então, o primeiro termo explode quando o K for positivo. Agora, quando o K for negativo, ele pode ser, ele é um parâmetro real da minha variável de Fourier. Quando ele for negativo, menos com menos, mais. E com y positivo e bem grande, também vai explodir. Então, é o outro termo que explode, pessoal. É o outro termo que explode quando o K for negativo. Então, no primeiro momento, a gente podia ficar, ué, mas... Então, qual que eu pego? Se eu pegar um, tem hora que ele vale, tem hora que ele não vale. Quando eu pego o outro, é o contrário. Tem hora que ele não vale, tem hora que ele vale. Sim. Então, isso quer dizer que, dependendo de K, pessoal, você deveria pegar um deles ou o outro. A regra geral é garantir que o seu argumento da exponencial seja sempre negativo para y muito grande, porque isso vai fazer com que a sua solução não exploda. Então, uma forma geral e universal para qualquer K da gente escrever é dizer que nós temos só um deles, mas a gente escreve E a menos módulo de K e Y. Notem que agora não importa se K é positivo ou negativo, o módulo é positivo, para y positivo é positivo, com esse menos aqui, sempre teremos exponenciais decrescentes. Então, pessoal, isso aqui é uma forma muito esperta da gente dizer que a gente pega um desses caras quando for conveniente, mas quando a conveniência for outra, pegaremos o outro. Tá bom? Então, naturalmente, surge um módulo neste problema. Tá bom? Então, a gente sempre vai precisar de uma constante só, porque a gente só vai ter uma daquelas duas exponenciais. Ambas estão codificadas nesta única expressão, para quando for conveniente. Vamos lá. Pessoal, essa não é uma função de K qualquer. Se a gente fizer y igual a zero, isso aqui dá 1, e nós vamos ter o útil de K0. Só que nós já vimos quem é o útil de K0, pessoal. O útil de K0 é a transformada da condição de contorno dada. Tá bom? Ótimo. Então, temos aqui a nossa função arbitrária dada. É um dado do problema. Produto de duas funções. Se eu puder identificar essa aqui como uma transformada de Fourier de alguém, admitirá uma solução por convolução. Aqui, pessoal, eu repito algo que eu já fiz na aula passada, quando eu resolvi uma EDO, que foi o nosso primeiro exemplo aqui. Eu resgato aqui a dualidade entre uma exponencial bilateral e uma lorentziana, transformada de uma exponencial bilateral uma lorentziana, transformada de Fourier de uma lorentziana é a exponencial bilateral. Não interessa em qual sentido que vai a nossa Fourier, nós temos algo bem simétrico. Eu só quero dizer que, de certa forma, é fácil de perceber que a função que terá essa aqui como sua transformada de Fourier vai ser uma lorentziana. Aí você tem que dar uma ajeitadinha nas constantes, tá?
Eu vou dizer que eu tenho uma função g tilde k parametrizada por y, sendo e a menos y modo de k. É a mesma coisa que eu tinha aqui, tá, pessoal? Eu só quis deixar num jeito mais parecido com os resultados aqui em cima. Então, gy de x, hein, pessoal? É a função cuja transformada de Fourier é essa aqui, vai ser essa lorentziana aqui, ó. É só vocês pegarem os resultados que nós tínhamos das aulas anteriores, relacionando exponenciais bilaterais com lorentzianas. Então, ó, g de x parametrizada por y com esse formato. Então, como a nossa transformada útil de ky é o produto de duas transformadas em k, embora uma delas seja parametrizada por y, por convolução, quem é a função u de xy cuja transformada é o produto de duas transformadas dadas? Ela é a função de x construída como convolução das funções dadas, da função f, que leva a f til, e da função g de y, que leva a gy til. Poderíamos ter que si aqui ou aqui, e o x menos que si estaria no outro. Nós deixamos desse jeito. Não há o que simplificar na f de xi, pois a f não foi dada, mas nós sabemos a forma explícita da g de y, ela está aqui em cima. Tem um fator 1 sobre raiz de 2π, que se combina com o fator que vem da nossa definição de convolução. Aparece 1 sobre 2π. Temos um 2 aqui em cima. 1 sobre π. Y sobre... Pessoal, seria x quadrado mais y quadrado, não é? Só que eu vou pegar a minha gy com um argumento transladado, x menos que si. Então, x menos que si. Notem que nós temos uma função de x e y. Está aqui x. Y aparece aqui. E temos uma variável muda de integração. Xi. Ok? Isto aqui, pessoal, com o fator 1 sobre π, é uma função de Green. É a função de Green do problema. Funções de Green são núcleos de convolução, são núcleos de integrais de convolução. Eles são parte do integrando que estão esperando serem alimentados com termos não homogêneos ou termos de contorno para gerarem as soluções de problemas para a gente. Veremos funções de Green em aulas futuras, tá bom? Isso não é essencial para vocês entenderem aqui, mas para quem já tem o conceito, é um núcleo de integração que faz o papel de uma função de Green. Pessoal, essa fórmula em particular, ela é famosa em matemática aplicada, ela é chamada fórmula integral de Poisson para o semiplano. Esse problema é bem tradicional, tá bom? E y sobre π, x quadrado mais y quadrado, essa função de Green, é conhecida como Poisson-Kernel, o núcleo de Poisson do problema. Se nós estivéssemos num domínio, pessoal, que não fosse um semiplano de fronteira retinha, por exemplo, poderia ser um semicírculo finito. Aí existe a fórmula de integral de Poisson para o círculo, tá bom? Essa aqui é a fórmula de integral de Poisson para o semiplano. Era isso que eu tinha para falar por enquanto para a gente, para resolvermos equações diferenciais. Agora eu quero falar de alguns temas mais teóricos. Nós não vamos resolver problemas, mas é muito, muito, muito importante entender isso aqui para você perceber todo o poder, toda a elegância da transformada de Fourier. Vamos lá. Eu vou falar um pouco mais sobre convolução, vou definir duas grandezas chamadas correlação, correlação cruzada, autocorrelação, e eu vou falar aqui sobre princípios de conservação da energia, por exemplo, em sinais elétricos ou mecânicos, e conservação da probabilidade em mecânica quântica. Vamos lá. Nós já vimos que a convolução é fantástica, pessoal, e a estamos usando porque a transformada de Fourier de uma função convolução é o produto das transformadas das parcelas da convolução no mundo de Fourier. Ótimo. Estou só repetindo aqui, ó, para a gente ter algo para olhar. Está aqui, a convolução, está definidinha. Tem um fator numérico, que é muito conveniente para mim, vocês vão ver por quê. Certo? Está aqui a definição da convolução.
Só que olha só, pessoal, a gente não escolheu convenções para a transformada de Fourier para que tudo fosse o mais simétrico possível, tão simétrico quanto possível, a nossa ida e a nossa volta do mundo de Fourier? Pois bem, olha só que coisa fantástica. Imagina que a gente tem esse resultado aqui e aplica a inversão de Fourier desse lado, junto com esse aqui vai dar uma identidade. E aplica a inversão de Fourier do lado direito. Então, vocês vão estar vendo aqui embaixo, inversão de Fourier nesse produto de duas transformadas, vai ser uma convolução. É bom, professor, trivial. Pessoal, só que o efeito de uma transformação de Fourier inversa para nós é a mesma coisa que o efeito de uma transformada de Fourier trocando K por menos K. Em particular, eu não vou querer trocar K por menos K, mas qualitativamente não muda nada. Então, pela simetria da convenção que nós adotamos para a transformada de Fourier, se alguém duvidar, repita a dedução do teorema de convolução, mas não é necessário. Notem que o que a gente está vendo aqui é o seguinte: o que eu chamei de Fourier menos 1 nessas funções aqui, eu poderia aplicar como Fourier no produto de duas funções no mundo original. Pessoal, repara, agora eu não estou mais fazendo convolução da f e da g, estou fazendo só o produto delas. E agora eu aplico Fourier. Será que isso é algo simples? Não é simplérrimo, mas não é complicado demais. O resultado, pessoal, vai ser a convolução das transformadas no mundo K. Pessoal, olhem para essa expressão aqui, que é simplesmente uma forma da gente escrever o teorema da convolução original, só que ao invés de f-1, escreva f, porque qualitativamente é o mesmo. O produto, um tipo de transformada de Fourier num produto, leva a uma convolução também. Não é só a Fourier da convolução que leva a um produto. A Fourier do produto leva a uma convolução. Então, uma simetria linda aqui. Nós podemos fazer convoluções de funções no mundo de Fourier, e não só no mundo original. Tá bom? Preciso que vocês pensem sobre isso. A demonstração é a mesma. Tá bom? Pela simetria da convenção que nós adotamos. Tá bom? Uau! Mas a gente não vai usar muito isso. A gente não está precisando disso aqui. Vocês viram que nas EDPs o que aparece é o produto de funções no mundo de Fourier. Mas é interessante saber disso aqui também, né? Tá. Agora, talvez eu devesse ter jogado para outra página, pessoal, porque eu vou falar de um outro assunto. Ó. Então, aqui esse convolução está só dizendo que nós temos uma convolução. Aqui também o outro assunto é o seguinte. Pessoal, nós vamos definir uma nova forma de combinarmos duas funções dadas f e g. É algo parecido com a convolução, mas não é a convolução. Nós vamos definir aqui a correlação, também chamada em inglês de cross correlation, ou correlação cruzada, porque envolve duas funções, tá bom? Da seguinte forma. Pessoal, esse símbolo aqui, eu inventei esse símbolo aqui para essa aula, porque eu já vi o pessoal usarem dois tipos de símbolo para correlação. Um parece o da convolução e o outro parece o produto tensorial de duas funções. Eu não ia correr o risco de fazer isso. Então, isso aqui não tem nada de universal. Eu inventei essa estrela de 6 pontas aqui como um símbolo para minha correlação. Eu não pretendo usar muito isso, não. Tá? Mas eu defino a correlação ou correlação cruzada, então, de duas funções da seguinte forma. É muito parecido com a convolução, mas olha as diferenças. A soma dos argumentos na convolução era x, onde x era a variável livre da sua função. Pessoal, agora é a diferença entre argumentos, que é x, e agora não é mais comutativo, porque diferença eu tenho que fazer de uma para a outra. E eu também tomo um conjugado complexo de uma dessas funções. Lembrem-se que essas funções f e g, que a gente está considerando o tempo todo para transformar a la Fourier, sempre são funções dos reais nos complexos, em geral. Tivemos muitos casos dos reais nos reais. Mas, em princípio, poderíamos estar querendo transformar uma função com valores nos complexos. Então, tem uma assimetria aqui. Esse produto não será comutativo, porque eu conjugo o primeiro argumento e é a diferença do argumento da segunda função, da segunda parcela, menos a primeira, a diferença que dá x. Índice mudo, psi. Bom? Para que isso serve?
Aguardem as próximas páginas. Agora, eu não vou deduzir propriedades para esses caras aqui fazendo conta de novo. Eu vou afirmar aqui para vocês, e vou mostrar logo agora na sequência, que isso é o que ocorreria se nós fizéssemos a correlação, que a gente já conhece melhor, da g de x, correlação não, convolução, perdão. Se nós fizéssemos a convolução da g, sem modificações, com uma f modificada. Pessoal, eu teria aqui uma nova função de x, construída a partir da f da seguinte forma. Troca o sinal do argumento, conjuga. Isso é um novo h de x. A convolução desse h de x com a g de x, essa convolução é a correlação da f com a g. Vejamos. De fato, note, aqui, ó, eu estou escrevendo o que eu escrevi por último aqui, ó. O que seria a convolução de uma f de menos x conjugada com g? Pessoal, chama isso aqui de uma h, tá? Isso é 1 sobre raiz de 2π, integral. A g vai ser x menos a variável muda, que aqui eu quis chamar de θ, porque eu vou usar o psi ali embaixo. E aqui, pessoal, é a função h de θ. h de θ, g de x menos θ. Porque isso aqui é uma certa função h. Só que essa h, para mim, eu tinha dito que ela é definida a partir da f, trocando o argumento e tomando o complexo conjugado. Tá? Eu só quis botar esse h de θ aqui para vocês verem que a estrutura realmente é de uma convolução, só que da g com h. Em termos da f, o que aparece? Pessoal, chamemos isso aqui, chamemos a variável menos θ de xi. Então, aqui nós teremos f conjugado de xi. Aqui nós teremos g de x mais xi. Tá bom? Aqui, o meu dθ vira menos xi, só que esse menos serve para consertar os limites de integração, porque com essa troca de sinal, o mais infinito e o menos infinito teriam trocado de sinal. Então, o menos que viria da diferencial, porque é óbvio que dθ é menos de xi, ele vem consertar as coisas. Notem que o que está aparecendo aqui foi exatamente o que motivou a minha definição da correlação, ou correlação cruzada entre f e g. É isso que eu quero fazer. Isso pode ser expresso em termos de uma convolução. Por que eu expressei isso em termos de uma convolução, pessoal? Porque daqui a pouco eu vou tomar Fourier desse bicho. E eu não quero fazer as contas todas de novo. Eu quero usar o Fourier de uma convolução, porque eu já sei trabalhar com isso. Tá bom? Então, essa constatação aqui é importante. Tá? Então, vamos ver. Olha só. A gente está vendo que tudo dependeu da gente pegar uma função, trocar o seu argumento e conjugá-la. Pessoal, qual é o efeito disso na transformada de Fourier da f? Vamos decompor isso em 2 passos, tá? Primeiro, se eu tenho uma função e eu só troco o sinal dela, o que acontece com a transformada de Fourier? Será que a Fourier dessa nova função tem algo a ver com a Fourier da função original, f de mais x? Tem. Olha só. Faça a Fourier da f de menos x. Ó, troque x por menos x. X por menos x, aqui vira mais. Aqui tem um menos x, mas eu vou querer deixar o menos junto do k. Aqui vira menos dx, e esse menos é legal, porque os limites tinham se invertido por causa desse sinal. Então, eu absorvo esse sinal menos e escrevo a integral de menos a mais. Ora, essa é a transformada de Fourier da função f original, só que com parâmetro menos k. Ora, então isso é f tilde menos k. A transformada de f de menos x é a transformada de f com menos k. Bonitinho, fácil, só usar a definição. Professor, mas você não só troca o sinal, você também conjuga. Tá bom, vamos acrescentar aqui para o nosso rol de propriedades quem é a Fourier do complexo conjugado de uma função. Usa a definição, 1 sobre raiz de 2π, núcleo de Fourier, f conjugado. Ah, mas espera aí, esse conjugado eu posso estender a todo o integrando, e, na verdade, eu posso estendê-lo a toda a integral. Olhem só. Pessoal, isso aqui não é divisão, não, tá? Isso aqui é a barra de conjugação complexa desta integral aqui. Uma integral é uma soma, tá bom?
conjugado de uma soma é soma dos conjugados. Então, imagina que esse conjugado entra, ele atua na F, recompõe esse aqui, e notem que eu alterei o sinal aqui, porque conjugação faz o I ir para menos I. Em outras palavras, essa exponencial de mais IKX é o conjugado de E a menos IKX. Eu posso colocar esse conjugado aqui em cima com este integrando. Só que esse integrando é a transformada de Fourier da F original, só que com parâmetro menos K. Então, eu primeiro transformo a F, troco K por menos K, porque é isso que eu estou vendo aqui, e não posso esquecer da conjugação complexa que está lá em cima. Ou seja, Fourier da conjugada de F é a conjugada da Fourier de menos K. Então, eu troco o sinal como antes, só que eu também conjugo. Pessoal, o que a gente estava vendo ali na nossa correlação era conjugar e trocar o sinal ao mesmo tempo. São as duas coisas. Então, o que vai acontecer? Troca o sinal uma vez, troca o sinal outra vez, se cancela, mas nada cancela a conjugação. Então, a Fourier do termo que aparece para a gente na correlação cruzada é a conjugada da transformada de Fourier de mais K. Esse cara origina um menos, é esse aqui. E a conjugação complexa sozinha origina um outro menos. E é esse aqui. Menos, menos, mais. Verifiquem. Eu usei essas duas propriedades aqui simultaneamente. Então, agora que eu sei quem é a Fourier desse bicho, e eu sei que a minha correlação de FG é uma convolução, isso é uma Fourier da convolução de f menos x barra por g, então eu sei que agora o que eu vou ter vai ser isso aqui que eu acabei de deduzir. Conjugada da transformada de f vezes a transformada de g. Pessoal, essa expressão, embora haja condições de convergência a serem discutidas, é descrita na literatura como o teorema de Wiener-Khinchin, certo? Ou também é pronunciado como Khinchin algumas vezes. Se eu não me engano, é um cara russo, tá bom? O Khinchin. Já o Wiener é o Norbert Wiener, um cara muito importante, mas nem sempre reconhecido, principalmente na física. Na engenharia elétrica, eles reconhecem esse cara um pouco mais. Conhecido como o pai da cibernética, da análise de sinais. Esteve envolvido com o surgimento da teoria de informação, estudos de processos estocásticos. Ele tem construções importantes para você descrever movimento browniano. Pronto, Norbert Wiener é um cara interessante aí na história da matemática aplicada. Tá? Então, isso aqui é o teorema de Wiener-Khinchin, ou Khinchin. Olha só, na convolução, Fourier da convolução de duas funções era produto das transformadas. Agora, quando a gente tem a correlação, e não mais a convolução direta, nós temos produto de duas funções no mundo K. Só que não são mais as duas transformadas. É uma transformada, mas uma delas tem um complexo conjugado. Bom, mas é bem simples, é bem parecido, né? Só que notem que a construção da correlação não é exatamente a mesma coisa que uma convolução. Para que isso presta, professor? Pessoal, vocês vão ver agora. Tá? É conveniente nós contemplarmos o teorema de Wiener-Khinchin na seguinte forma. Olha só, aplica a Fourier inversa do lado esquerdo, que vai dar a identidade. Ó, sumiu o Fourier. E aplica aqui Fourier inversa do lado direito. Tá aqui, ó. Fourier inversa. Só que eu vou fazer o seguinte. Eu vou querer mudar as letras aqui. Eu vou querer dizer que ao invés de depender de x, eu quero dizer que isso aqui depende de t'. E eu vou querer, ao invés de usar a variável de Fourier k, eu vou querer usar a letra ômega. É a mesma afirmação. Isso aqui é variável do mundo de Fourier. Vocês deveriam mais estranhar o t' do que o ômega. Ah, professor, quando você usa x, usa k. Quando usa t, usa ômega. Se você está usando ômega, por que você está usando t'? Vocês vão ver, porque eu quero comparar duas integrais daqui a pouco, uma na variável t do mundo original e outra na variável ômega. E eu vou querer, então, que o meu t seja uma variável muda de integração. Então, vai ser conveniente eu chamar isso aqui de t'. Tá, mas é a variável associada a ômega.
tá bom? Vejamos. Então, ó, isso aqui ó, é o teorema de Wiener-Khinchin. Eu simplesmente apliquei Fourier inversa nos dois lados. Só que ainda não é isso aqui que eu vou usar. Eu vou querer abrir isso aqui mais ainda. Vamos ver o que isso quer dizer explicitamente. Correlação cruzada de FG de parâmetro T'. Ah, tá bom, vamos escrever a definição. 1 sobre raiz de 2π, duas funções. Na primeira, você conjuga e põe ela no índice mudo, que normalmente eu uso xi. Pessoal, aqui para mim eu vou usar a variável muda t, a minha variável de integração. Isso aqui não depende de t. E, pela minha definição de correlação que eu acabei de dar, aqui eu tinha que ter um cara que, subtraído desse aqui, desce T'. Então, eu deixei aqui T' mais T. Tá bom? Pessoal, eu tinha escrito lá em cima xi, x mais xi. Certo? Aqui eu quis escrever T' mais T. Então, isso aqui é uma função de T', compatível com o que eu pus aqui. É a definição de correlação cruzada das duas funções. Só que agora eu vou querer escrever explicitamente quem é a inversa de Fourier desse produto de duas funções no mundo ômega, no mundo da variável de Fourier ômega. É uma Fourier inversa? 1 sobre raiz de 2π, integral, nesta variável de Fourier de ômega, núcleo de Fourier, na minha convenção, E a menos I ômega. Mas eu tenho que pôr quem aqui? A variável do mundo real pertinente. Se o lado esquerdo é uma função de T', eu tenho que pôr T' aqui. Tá bom. E quem é a função que você está querendo inverter? Ué, essa função aqui. Então tá ela aqui. Olha o que aconteceu, galera. Esses fatores 1 sobre raiz de 2π se cancelaram. Esse aqui é um dos melhores efeitos da convenção simétrica que eu escolhi para minha Fourier. Porque nessas relações aqui, os fatores 2π somem. Em outras convenções, eles não somem, tá? Mas na minha, eles somem. Então, nós chegamos aqui numa relação entre duas integrais. Integral de ft conjugado, g de T' mais T. É uma função de T', do lado esquerdo. É igual a integral de f tio de ômega, conjugado, g tio de ômega, vezes um terminho e a menos i ômega T'. Tá bom? Nossa, eles estão muito parecidos, esses caras aqui, hein? Mas esse aqui é diferente, esse aqui ainda tem uma exponencial oscilatória. É verdade. Mas notem que o que está escrito aqui, pessoal, é o teorema de Wiener-Khinchin numa outra forma, disfarçada, tá bom? O que a gente vai fazer? Além de eu ter mudado o teorema para ele ficar nesse formato aqui, mais explícito, a gente vai considerar casos particulares dessa expressão. 3 casos, A, B e C. Primeiro eu quero ver o que acontece se eu fizer T' igual a 0 dos dois lados. Depois, pessoal, eu vou fazer F igual a G, para T' arbitrário, tá? Vou fazer só F igual a G. E por último, eu vou fazer as duas coisas, F igual a G e T' igual a 0, tá bom? Vamos ver o que acontece? Façamos a primeira escolha. Escolha é T' igual a 0. Ora, se T' for igual a 0, essa integral vira uma integral do complexo conjugado de uma função vezes a outra, porque agora o T' é 0. Isso vai ser igual a uma integral. Uau, pessoal, quando o T' é 0, essa exponencial some. Galera, olha para essa expressão. Olha para essa expressão. Vocês estão vendo a simetria de integrais de duas funções no mundo original e das suas transformadas no mundo de Fourier? Galera, dá para fazer mais do que isso. Nós já vimos que essa integral do complexo conjugado de uma função vezes outra num certo domínio é um tipo de produto interno num espaço vetorial de funções. E aqui a gente está vendo também a mesma coisa, só que aqui é um produto interno das funções f tio e g tio, que são as transformadas de Fourier de FG. Pessoal, eu tenho duas funções que têm um certo produto interno dando um valor. Se eu fizer a transformada de Fourier das duas,
O produto interno não muda. A transformada de Fourier, ou a transformação de Fourier, é uma operação que preserva o produto interno. Pessoal, preserva a geometria de um espaço vetorial, mesmo de dimensão infinita, mesmo sendo um espaço de funções, depende dos seus comprimentos e ângulos, e todos eles vêm do produto interno. Isso é como se fosse uma rotação rígida dentro desse espaço de funções, em que você não muda as coisas. Então, usando termos mais técnicos, a transformada de Fourier, se a gente enxergar, por exemplo, que ela pega uma função quadrada integrável e leva a outra, lembra que a gente tinha visto que a transformação de Fourier era fechada no espaço de Schwarz, certo? Ou no espaço L2, que é um espaço para o que o Schwarz enche, porque o espaço de Schwarz das funções de rápido decréscimo é denso em L2. Então, a gente já tinha visto, eu já tinha afirmado para vocês que a transformada de Fourier era fechada no espaço de Schwarz, ou via processos limite, ela era fechada no L2. Processos limite, porque Schwarz é denso no L2. Então, a gente está vendo algo mais do que isso. Mais do que ser fechada nesse espaço, a transformação de Fourier é uma isometria, porque ela não muda o produto interno. Vocês estão vendo isso aqui. Olha que expressão simples que a gente obteve. Pessoal, como a gente tem um espaço vetorial complexo, aqui no caso de funções quadrado integráveis, a gente pode dizer que a transformação de Fourier é um operador unitário. É um operador unitário. Embora haja sutilezas aqui, tá? Em análise funcional, para você chamar de um operador unitário, você tem que provar que você é um operador limitado. Aqui as coisas são um pouquinho mais complicadas, tem matemáticos que não concordariam com o termo operador unitário aqui, tá? Mas eu vou usar. Vou ser um pouco impreciso aqui, mas chamar de isometria tá limpo. Ó, porque não mudou a métrica que viria do seu produto interno. Então, é uma isometria, a transformação de Fourier é uma isometria no espaço vetorial complexo das funções quadrado integráveis, que é um espaço vetorial de funções cuja norma quadrada não explode, mas que está munida de um produto interno que pegue seus vetores, que são funções, e define isso aqui. A gente viu já uma definição de produto interno, e isso aqui satisfaz. Você tem linearidade, na verdade você tem sesquilinearidade, tem todas as propriedades de uma generalização de produto escalar. Fantástico. Conceitualmente, pessoal, isso aqui é lindíssimo. Você preservar o produto interno, nossa senhora. Tá? Isso mostra que realmente, dentro do seu espaço, você só rodou o sistema, fez uma rotação rígida no seu sistema de coordenadas, vai? Certo? Você não mudou essencialmente seus vetores, não, você não mudou as relações entre os objetos do seu espaço vetorial. Tá? Vamos agora à segunda condição, que era manter o T' arbitrário, mas fazer F ser igual a G. Então, a gente tinha aquela expressão integral, vamos voltar. Eu destaquei ela aqui, ó. Deixa o T' arbitrário, mas faz a G virar F, tá? Note que vai continuar a ter uma exponencial oscilatória aqui. Vamos a ela. Então, tá aqui. Tá aqui a nossa exponencial. Agora, notem, pessoal, que o que apareceu na integral do lado direito, lá não tinha diferença de argumentos. Era ômega em ambos, tá? Ao contrário do que acontece aqui. Mais uma vez, vou mostrar. Ó. Diferente desse lado. Tá bom? Então, agora, quando a G vira F, esse produto aqui vira o módulo ao quadrado de F tilde, da transformada de Fourier de F. Tá bom? Ora, então eu posso dizer o seguinte. Primeiro, deixa eu interpretar esse lado direito. Integral, uma função de ômega, e a menos i ômega telinha. Ah, caramba, eu vou multiplicar e dividir esse cara por raiz de 2π, e eu vou dizer que eu tenho raiz de 2π inversa de Fourier dessa função. Pessoal, essa função aqui é chamada de espectro de potência, embora haja alguma dúvida sobre essa terminologia. Tem gente que chama de espectro de potência outra coisa, tá? Mas deixa eu, pelo menos temporariamente, chamar isso aqui de espectro de potência, vocês vão perceber o que isso quer dizer. Eu estou fazendo a Fourier inversa dela. Pessoal, e esse lado esquerdo? O que é isso?
Notem, pessoal, que isso aqui é uma comparação do quanto que um sinal deslocado no tempo, por uma quantidade T', se compara com esse mesmo sinal no instante T. A diferença entre dois instantes temporais é T'. Talvez você precise conjugar, mas podia até ser que essa sua F fosse real, tá? Então, ó, sabe o que isso quer dizer? O estado do meu sistema num instante, mede. Qual é o instante dele depois de um tempo T'? O que um tem a ver com o outro? Não sei, eu posso querer comparar. Ah, isso, foi importante eu estar em T e T mais T'? Esse T era importante? Ou será que eu posso somar em todos os T's possíveis, desde que eu mantenha o T' constante? Pessoal, isso aqui é um tipo de medida móvel em que você vê a comparação de um sinal consigo mesmo para frente em todos os possíveis T's, mas nunca variando o espaçamento. Então, como a gente está olhando a mesma F com ela própria, a gente chama isso de uma função de autocorrelação. E ela é uma função de T'. Pessoal, isso a gente pode fazer no espaço também. Se você tiver um sistema magnético com vários spins em várias posições, você pode imaginar que os spins seriam estatisticamente idênticos, mas você pode saber o quanto que o estado de um dipolo magnético numa posição se correlaciona, num sentido estatístico, com um outro spin algumas unidades distante, seja um espaço contínuo ou um espaço discreto. Essas funções são absurdamente importantes quando você tem uma grandeza física e a compara consigo própria depois de algum tempo ou numa certa distância fixa. Todas essas funções são chamadas funções de autocorrelação, sejam autocorrelações espaciais ou temporais. Então, o que nós estamos vendo aqui é que a função de autocorrelação é proporcional à transformada de Fourier inversa do espectro de potência. Ou, aplicando Fourier de ambos os lados, a transformada de Fourier da função de autocorrelação é proporcional ao espectro de potência. Pessoal, agora eu não consegui me livrar dessa constante raiz de 2π, tá bom? Eu me livrei dela no Wiener-Quintini, mas aí, quando eu vou aqui para o espectro de potência, ela sobra. Tá? Beleza? Ou seja, pode ser que a gente possa estudar as autocorrelações de um sistema através do espectro de potência. Pessoal, tem aplicações 1000 para isso, tá certo? Em física. Eu gosto muito do capítulo 10 desse livro de Física e Estatística aqui, do autor James Seffner, Statistical Mechanics, blá, 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 vocês têm como procurar isso aqui. O capítulo 10 é somente sobre análise de Fourier de correlações de grandezas dinâmicas em sistemas magnéticos, em sistemas térmicos. Muito legal, muito rico. A gente não tem tempo de ver todas essas aplicações aqui. Agora, não tem como eu ser mais enfático em relação a isso aqui para vocês. Experimentos em física medem correlações no espaço de Fourier, difração, interferência, experimentos de espalhamento, tudo, certo? Que tem a ver com autocorrelações de sistemas é medido experimentalmente por processos que correspondem a medidas no mundo de Fourier, tá? Então, isso aqui é importante demais para toda a física experimental. É por isso que eu estou falando disso para vocês, tá? Dando uma explicação teórica, mas isso é essencial para a prática da física. Tá? Todas as interferometrias, processos de difração, óticas ou de elétrons, certo? De partículas, processos de espalhamento, são estudados por análise de Fourier de correlações ou autocorrelações. Tá? Bom, vamos fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Vamos pegar aquela nossa identidade de duas integrais, vamos fazer a F ser igual a G e faremos também T' igual a zero. Então, vamos pegar a nossa última aqui, né? Essa aqui, ó. E vamos fazer T' ser igual a zero aqui. Se T' for igual a zero, notem que nós teremos o módulo ao quadrado de F de T. Nós teremos F de T conjugada, F de T. E T' igual a zero vai tirar esse camarada aqui para a gente. Então, quando nós fazemos isso, F igual a G e T' igual a zero,
nós obtemos a identidade de Plancherel, também conhecida como identidade ou relação de Parseval-Plancherel, porque tem uma relação de Parseval que aparece nas séries de Fourier, que tem um caráter muito parecido, tá? Funções de Fourier têm uma propriedade que elas são quadrado integráveis e a sua norma quadrática equivale à soma dos módulos ao quadrado dos coeficientes de Fourier discretos. Aqui a gente tem uma relação com duas integrais. Eu perdi um 2 aqui, pessoal. Aqui é módulo ao quadrado do F de ômega. Simplesmente perdi esse 2 aqui. Vou corrigir e mandar para vocês, tá? Aqui é módulo quadrado. Notem que é isso que a gente já tinha aqui, tá? Bom? Então, aqui é integral de um módulo quadrado, integral de outro módulo quadrado. Aí vem a interpretação. Pessoal, módulo ao quadrado de Ft pode representar a energia de um sinal no instante t, certo? Num sistema mecânico, a gente sabe que a gente tem termos quadráticos, por exemplo, para energia cinética mais energia potencial. Então, se esse módulo quadrado representar a energia de um sinal ou de um sistema, em certo sentido, a energia integrada em todos os tempos, a energia exibida pelo seu sistema ao longo do tempo, ela é igual à sua energia integrada no espectro das possíveis frequências, tá? Então, a gente pode interpretar isso aqui, quadrático, tá, pessoal? Como sendo a energia por unidade de frequência, em cada frequência. Aqui, módulo ao quadrado do F de ômega. Razão pela qual, talvez o melhor nome para essa grandeza seja densidade espectral. É a energia por unidade de frequência no mundo de Fourier. Tá? Os engenheiros elétricos falam muito de análise dos sistemas no domínio do tempo ou no domínio das frequências. O que é mais conveniente ou não, depende. Tem hora que você vai para o mundo de Fourier, tem hora que você quer voltar. Tá? E aí, você tem uma conservação de energia independentemente das suas representações. Comentário final, para a gente fechar a aula, qualitativo. Funções de onda quântica têm duas formas básicas, como funções, digamos assim, mais concretas, né? Nós temos a representação de posição da função de onda de uma partícula. Uma partícula, a gente vai dizer que ela pode estar na posição R, dada pelo vetor posição R no instante t, isso vai ser o módulo ao quadrado do psi de RT, certo? A gente interpreta isso, na verdade não é a probabilidade vai ser módulo ao quadrado de psi de RT vezes um pequeno elemento de volume. Pronto. Essa será a probabilidade de que aquela partícula quântica se encontre naquele pequeno volume. Pequeno que é o módulo ao quadrado sozinho, sem um elemento de volume, é uma densidade de probabilidade daquela posição naquele tempo. Só que nós sabemos que nós também podemos especificar o momento dessa nossa partícula quântica, por exemplo, um elétron. E nós sabemos que a gente não pode especificar a posição e momento simultaneamente. Então, uma representação alternativa em mecânica quântica ao invés de representarmos, descrevermos as posições da nossa partícula, nós podemos descrever os seus possíveis momenta, através de uma função psi-til, que, pessoal, vai ser um tipo de transformada de Fourier da função de onda na representação de posição. A gente vai ter a função de onda na representação de momento. Eu digo que é um tipo de transformada de Fourier, porque você tem que fazer aparecer uma constante, aparecer na brincadeira que tem a ver com a constante de Planck, mas essencialmente é uma relação de transformada de Fourier. E aí, a identidade de Plancherel pertinente, que é a igualdade das integrais dos módulos quadrados nas duas representações, só que agora vai ser uma integral em todas as possíveis posições ou em todos os possíveis momentos. Esses caras são construídos para dar 1. Isso expressa a conservação da probabilidade da sua partícula estar num dado estado físico, qualquer que seja a representação, tá? Ou seja, se você olhar essa primeira integral dando 1, isso quer dizer que a sua partícula tem que estar em alguma posição do espaço, qualquer que seja o tempo dado. E esta segunda condição, sendo igual a 1, quer dizer que a sua partícula tem que estar com algum momento, de todos os possíveis momentos possíveis, no caso, vetores momento no espaço
R3 em qualquer instante. Então, isso é uma consequência direta da identidade de Plancherel para variáveis, para transformadas de Fourier multidimensionais e adaptadas com umas constantezinhas para o caso quântico. Mas notem que a essência da coisa está aqui. Tudo bem? Então, isso tem muitas interpretações, utilidades em análise de sinais, em energia elétrica, análise de relações de dissipação em sistemas mecânicos ou na conservação da probabilidade em mecânica quântica. A gente vai falar mais sobre isso, principalmente nessas interpretações quânticas, quando a gente também tiver transformadas de Fourier multidimensionais. Aí eu volto a falar sobre isso em mais detalhes. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, nessa longa e difícil aula. Vamos às questões. Aguardem apenas o fim das gravações, da gravação.